Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021, trago para vocês nossa aula de língua portuguesa. Vamos à nossa correção. A correção da atividade de terça-feira, que foi aqui no Aprender Mais, tá? Então, pegue aí o livro de vocês, Aprender Mais, que é o nosso livro de reforço, né? Coloquem aí na página 99, que foi o nosso assunto, né? A gente tá falando, esse aqui é o reforço, né? Essa aula foi um reforço do nosso assunto estudado lá no livro Sucesso, que, que é número de substantivo, né? Singular e plural. Então, eu coloquei novamente aqui o exemplo que o livro Sucesso traz, só para relembrar o assunto, e aí a gente entra na correção, certo? Então, no livro Sucesso, quando foi apresentado o assunto a vocês, número do substantivo, singular e plural, o livro trouxe da seguinte maneira. Ele trouxe um trava-língua e utilizou uma palavra só, né, do trava-língua para dar o exemplo de singular e plural. Então foi o seguinte: ele usou a palavra prato. Então colocou o prato, que está no singular, e o singular indica apenas uma coisa, né? Um elemento, um ser. Os pratos, no plural, e o plural indica mais de uma coisa, mais de um ser. Aí trouxe também alguns exemplos de como é feito o plural de acordo com a terminação de cada palavra. Algumas palavras a gente só precisa colocar um S no final. Como foi o exemplo aí de prato, né? Prato no singular, para fazer o plural de prato, eu coloquei apenas um S no final da palavra. Pratos. Porém, algumas palavras a gente precisa ter uma atenção maior. Palavras terminadas em ao, el, ou, u. No singular, quando vou fazer o plural, eu retiro o L e acrescento IS, tá? Então, pode ficar as, es, os, us. Então, vamos lá os exemplos. Animal, no singular, no plural, animais. Farol, no singular, no plural, faróis. Pincel, no singular, pincéis, no plural. Azul, no singular, azuis, no plural. Quando a palavra termina com R, S, Z no singular, o plural é feito com o acréscimo do ES. Exemplo: luz no singular, no plural, luzes. Flor no singular, no plural, flores. País no singular, no plural, países. Singular, palavras terminadas com M, para eu colocar no plural, acrescento, troco, né? Eu tiro o M e coloco NS. Exemplo: jardim no singular, no plural fica jardins. Álbum no singular, no plural fica álbuns. Armazém no singular, no plural fica armazéns. Palavras terminadas em ão e ãe no singular, quando passam para o plural, eu vou
modificar para ãos, ões, ães. Exemplo: irmão, no singular, no plural, irmãos. Mãe, no singular, no plural, mães. Limão, no singular, no plural, limões. Certo? Algumas dessas palavras a gente precisa prestar bastante atenção quando for escrever, tá? Porém, com o tempo, vocês vão ficar bem espertos para essas transformações, do singular para o plural. Então, vamos lá. No livro Sucesso, no nosso livro, onde a gente apresenta, né? Estuda primeiro o assunto, veio daquela forma, com vários exemplos, né? Já no nosso livro de reforço Aprender Mais, ele trouxe da seguinte maneira. Observe as figuras e leia as palavras. Aí tem as palavras no singular e no plural. Então, no singular, o peixe. No plural, os peixes. Um peixe. No plural, uns peixes. Laranja. A laranja, no singular, as laranjas, no plural. Uma laranja, no singular, umas laranjas, no plural. Flor. A flor, no singular, as flores, no plural. Uma flor, no singular, umas flores, no plural. As palavras peixe, laranja e flor estão no singular. As palavras peixes, laranjas e flores estão no plural. O singular indica um só ser e o plural indica mais de um ser. Então, singular, apenas um, plural, muitos, vários, né? Pois bem. Na página 99, lá no finalzinho, vem a primeira atividade. Escreva um, uma, uns, umas, antes das palavras. Letra A, vaca. Uma vaca. B, cabras. Umas cabras. C, gatos. Uns gatos. D, coelho. Um coelho. E, telefone. Um telefone. F, frutas. Umas frutas. Então, a sequência é uma, umas, uns, umas. Página 100, atividade 2. Coloque o, a, os, as antes das palavras. Letra A, peixe. O peixe. B, bois. Os bois. C, meninos. Os meninos. D, bola. A bola. E, casas. As casas. F, flores. As flores. G, livro. O livro. H, bolsa. A bolsa. Letra I, cadernos. Os cadernos. Na atividade 3, ele pedia para que você desse o plural das palavras terminadas em ao, el, il, ol. Então, na letra A, tinha aí o exemplo dedal, o plural dedais. Jornal, plural, jornais. Animal, animais. Letra B, anel, anéis. Pastel, pastéis. Carretel, carretéis. Lembrando que quando a gente faz o plural de palavras terminadas em el, eu acrescento um acento agudo, tá? Na última letra antes do L. Tiro o L, acrescento um agudo e
acrescento também IS, tá? Pastel, pastéis. Carretel, carretéis. Letra C, barril, barris. Funil, funis. Fuzil, fuzis. Letra D, farol, faróis. Caracol, caracóis. Anzol, anzóis. A mesma coisa acontece com palavras terminadas em OL. Retiro o L, acrescento um acento agudo no O e acrescento também o IS, certo? Então, vamos para a atividade 4, ainda na página 100, tá? Escreva o plural das palavras terminadas em ão e an. O grão, os grãos. O irmão, os irmãos. O cristão, os cristãos. Então, vamos para 101, continua a atividade, né? Letra B, o gavião, os gaviões. O fogão, os fogões. O violão, os violões. Letra C, o cão, os cães. O alemão, os alemães. A mãe, as mães. E letra D, a rã, as rãs. A irmã, as irmãs. A maçã, as maçãs. 5. Passe as expressões para o plural. Letra A, o bicho preguiçoso. Os bichos preguiçosos. Letra B, a árvore alta. As árvores altas. C, o moço baixo. Os moços baixos. Letra D, a rosa vermelha. As rosas vermelhas. E letra E, a pera doce. As peras doces. Atividade da página 102. 6. Escreva as frases no plural. Letra A. A flor é bonita. As flores são bonitas. B. A casa é grande. As casas são grandes. C. O menino é forte. Os meninos são fortes. D. O soldado é valente. Os soldados são valentes. E. Uma bola é branca. Umas bolas são brancas. 7. Siga o exemplo colocando as palavras no plural. Letra A, rapaz, rapazes. Letra B, luz, luzes. C, raiz, raízes. D, juiz, juízes. E, cruz, cruzes. Palavras terminadas em Z, eu acrescento ES. Depois vem outro exemplo. Palavras terminadas em S, eu tiro o acento, tá? O agudo ou o circunflexo eu retiro e acrescento ES. Então, letra A, freguês, fregueses. B, português, portugueses. C, gás, gases. D, inglês, ingleses. E, francês, franceses. 8. Passe as palavras para o singular. Aviadores, aviador. Garagens, garagem.
peões, peão, talheres, talher, folhagens, folhagem, lençóis, lençol, animais, animal, raízes, raiz. Página 103, passe as palavras para o plural. Letra A, o menino, os meninos. B, a maçã, as maçãs. C, o animal, os animais. D, o anzol, os anzóis. E, o leão, os leões. F, o doce, os doces. G, a voz, as vozes. H, a cruz, as cruzes. I, a mulher, as mulheres. J, a perna, as pernas. Pois bem, essa foi nossa correção aqui no livro Aprender Mais sobre número do substantivo singular e plural. Foi o reforço do assunto estudado no livro Sucesso. Pois bem, agora peguem aí o livro de vocês, o livro Sucesso, porque vamos falar hoje sobre ortografia. Tá? Pega aí o livro. Abre aí na página 123, porque é o nosso assunto de hoje. Ortografia, palavras com R e RR. R e R duplo, tá? Então, o livro traz aí um texto, né? De Elza Beatriz, que diz assim. O rato, R de receita, é o título. O rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapo. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo cruz. Então o livro traz logo no início, na página 123, esse texto. E na página 124, a atividade é justamente, a primeira atividade é sobre o texto, tá? O que a gente está falando hoje na aula de ortografia? A gente está falando sobre o som do R. O som do R no início da palavra, no meio da palavra e o som do R duplo, tá? No começo, eu sou forte, por isso fico sozinho. Exemplo aí, rei. Aí eu coloquei algumas palavras para que vocês façam a leitura dessas palavras e a gente vai ver qual o som de cada um desses exemplos de R, tá certo? Então, eu tenho aí. Tem uma palavra aí que não era para estar nesse quadro, tá, gente? A última palavra na primeira coluna, presta atenção. Aí, o exemplo aí é rei, né? Aí eu tenho rato, roupa, rede, relógio, raiva, ruivo, rua, robô, risada, roda, raio, ruído, recado, rodeio, rainha. Rosa, rápido, rádio, rampa, rapaz, rei, recibo, rã. Então, você pode perceber que o som do R inicial, ele é muito mais forte do que o som do R no meio da palavra, né? E a gente vai ver isso agora. Já no meio, entre vogais, sou fraquinho. Exemplo, arara, né? Se eu estou falando o R inicial, eu vou falar rato, né? Roupa. No meio da palavra, arara.
jacaré. A língua treme quando o R vem no meio da palavra, tá? Coroa, urubu, amora, Maria, careca, cadeira, barata, perigo, tiara, coruja, zero, pirulito, bailarina. Então, o R inicial ele é forte, o R entre vogais no meio da palavra ele é fraquinho e o som de dois R. Nunca apareço assim no começo, só entre vogais para ter som forte, tá? Então, nunca você vai ver uma palavra sendo iniciada com dois R's, tá? Com R duplo. Exemplo aí, carro, carro, corrida, burro, terreno, garrafa, ferradura, ferro, surra, serrote, verruga, beterraba, terra, correio, barraca, jarra, marreco. Pois bem, então revisando, o R inicial, ele é forte. O R entre vogais, um R só entre vogais, ele é fraquinho, é quando a língua treme, quando eu falo, quando eu pronuncio o R. E o R duplo, ele sempre vai vir no meio da palavra, tá? Lembrando que quando eu for fazer a separação dos dois R's, um R vai ficar em uma sílaba e o outro R em outra sílaba, tá? Exemplo, carro. Carro. Então, eu vou separar da seguinte forma: C-A-R-R-O. Carro. Certo? Nunca deixa dois R's na mesma sílaba. Como atividade, eu vou deixar para vocês as duas páginas do nosso livro Sucesso referente a esse assunto. Então, como eu falei para vocês logo no começo da atividade, na página 124, você vai ter que voltar para o texto na página 123. Por quê? Ele pede para que você leia e circule no texto as palavras com R inicial. Então, volta no texto na página 123 e circula essas palavras. São 3 palavras só, tá? Com R inicial. Circulou, volta novamente para 124, atividade 2. Escreva abaixo a palavra do texto com R duplo, com 2 R's. Então, tem uma palavra no texto, em todo o texto, que tem 2 R's, R duplo. Aí escreve aí nessa linha. 3. Complete as palavras abaixo com R ou RR. Depois, você vai colocá-la nas colunas adequadas, certo? Então, tenho aí barro, espirro, urubu, amarelo, caramelo, carroça, rainha, rádio, serrote, torrada, burro, farinha.
Então, eu tenho um quadro com palavras com R e o outro palavras com RR, R duplo. E não vai sobrar nenhum espaço, tá? Eu tenho 3, 6, 9, 12 palavras. Vai ficar 6 palavras com R e 6 palavras com R duplo, certo? Tenta pronunciar com calma a palavra para poder descobrir se ela tem apenas um R ou R duplo. Início de palavra nunca vai ter R duplo. Se a palavra ela vibra, se o R vibra na nossa língua, né? No exemplo, urubu, urubu. Se o som for esse, vai ser apenas um R, tá? Se for barro, ro, eu sei que tem 2 R's aí nessa palavra, certo? 4. Complete com R ou RR. Depois, coloque as palavras nas frases. Torrou farinha, farofa. Mamãe e fez uma gostosa. Então, você vai pegar essas 3 palavras, vai colocar primeiro R ou R duplo. Depois, vai encaixar essas palavras na frase. Lembrando que a frase tem que estar concordando uma palavra com a outra, tá? Depois, eu tenho burrinho, barro, amarelo. O menino fez um de e pintou de. Tranquilo, né? Muito fácil essa atividade. Como eu digo na sala, dá para fazer sozinho. Principalmente depois de assistir a explicação, né? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Trabalhamos ortografia, revisamos aí número de substantivo, singular e plural, fazendo a correção da atividade, né? Deixo para vocês essas 2 páginas, 123 e 124, do nosso livro Sucesso, certo? E terminando a atividade, manda lá no aplicativo. Se tiver alguma dúvida, manda no aplicativo também. Então, encerrando nossa aula de hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Um cheiro para vocês e até a próxima aula.